Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês aqui conosco, nessa quarta-feira, para a gente conversar um pouco sobre a palavra de Deus, né? Mas antes da gente iniciar o estudo, vamos se colocar de pé para a gente começar a oração. A gente vai começar orando e no finalzinho a gente encerra também orando. Só que os primeiros minutos a gente vai começar orando e logo em seguida a gente começa com o estudo, tá bom? Então, vamos colocar de pé, todo mundo já está de pé aí, Alice também, né? A parede vai cair? Então vamos lá, vamos orar. Vamos apresentar esse culto, esse momento. Que Deus venha se fazer presente agora através do seu Espírito Santo. Que Ele venha tirar de nós todo cansaço. Que Ele tome a nossa mente cativa ao seu senhorio. Para que os nossos olhos espirituais possam ser abertos nessa noite. E que possamos ter a comunhão um dos outros e principalmente a comunhão com Deus. Amém? Oremos. Querido Deus, Pai, Criador do céu e da terra, Deus de toda honra e de toda glória, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A Ti sejam dado honra, glória e louvor e majestade, porque Tu és o único que é digno, Senhor, de todo louvor e de toda glória. Queremos Te apresentar as nossas vidas, Senhor, diante de Ti, como sacrifício vivo e agradável, Senhor, para que possamos praticar e exercer o culto racional, aquele no qual a gente Te busca com a nossa mente, com o nosso intelecto e também com o nosso corpo, aonde nós temos a revelação, aonde nós temos, ó Deus, o direcionamento do Teu Espírito Santo para tudo aquilo que será tratado nessa noite, seja por intermédio do Teu Espírito Santo, através dele, porque nada do que nós fazemos por nós mesmos alcança, Senhor, a plenitude, se não passar pelo teu crivo, se não passar pela Tua aprovação, se não passar pelo Teu direcionamento do Teu Espírito Santo. Por isso, meu Deus, nessa noite, eu Te apresento cada irmão que aqui se encontra, Senhor. Todos eles que vieram aqui para ouvir a Tua palavra, para juntamente comigo, Senhor, entoarmos, ó Deus, a Ti, Senhor, o devido louvor. Porque somente Tu és digno de toda a honra e és digno de toda a glória, Pai. Por isso, neste momento, Pai, nós queremos agora, já nos apresentamos diante de Ti. Agora nós queremos apresentar as famílias da IDPB Parque 10, Senhor. Aqueles que não puderam vir, Senhor. Aqueles, ó Deus, que não tem um representante da família aqui nesse culto, nesse momento. Mas Tu sabes, ó Deus, o motivo pelo qual eles não puderam vir. Mas quisera nós que eles estivessem aqui. Mas que a Tua palavra chegue a eles através desse estudo que será transmitido, que será gravado e posteriormente eles poderão chegar. Oh meu Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos, ó Pai, por um avivamento. Derrama, Senhor, um avivamento para a Tua igreja. Oh Deus, nos tira desse estado que nós nos encontramos espiritualmente falando nessa noite. Que venha, Senhor, o avivamento dos céus. Que nessa noite possamos, ó Deus, sentir a Tua presença. Que possamos entender o propósito, ó Deus, pelo qual Tu nos chamaste. Que possamos entender que nós temos uma missão nessa terra. E que essa missão, ela precisa ser executada. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, Pai. E Te peço, Pai, que Tu venha prover, Senhor. Que Tu venha, ó Deus, derramar abundância, Senhor, em todos os aspectos, a cada irmão da IDPB Parque 10, a cada pai de família, a cada chefe de família, a cada cônjuge, Senhor, a cada esposa. Oh meu Deus, em nome do Senhor, aquelas, ó Deus, cujos maridos não estão mais conosco, mas que Tu venha fortalecer e dar a ela status, Senhor, espiritual, para que ela possa também administrar e governar o seu lar, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dá a força ao abatido, dá força, Senhor, àquele, Senhor, que está com as suas forças nos limites. Oh meu Deus, que Tu venha fortalecer na autoridade do Teu nome, Senhor. Venha guardar, venha proteger, venha livrar de todo o mal, Senhor. É no nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro e Te peço, Pai. Meu Deus, que Tu venha converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Meu Deus, que haja uma geração de adoradores, uma geração que tenha convicção plena, a certeza de que Tu estás com ele, uma geração que tenha certeza
da salvação. Uma geração que tenha, meu Deus, o desejo no seu coração de te buscar em primeiro lugar. Meu Pai, em nome do Senhor eu te peço, trabalha esse desejo, trabalha, Senhor, essa vontade no meio da tua igreja, no meio do teu povo, da IDPB Parque 10, meu Deus. Ô meu Pai, que tu, ó Deus, venha fortalecer, Senhor. Ô meu Pai, no nome do Senhor eu te clamo agora, Senhor. Ô Pai, aquele que está pensando em se desviar, que tu venha trazer para os teus caminhos, que tu venha fazer com que eles permaneçam, Senhor, firmes, Senhor, no Senhor, e que eles venham buscar, ó Deus, a energia, que venham buscar o remédio para essa doença através de ti, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor, seja a doença de ordem espiritual, seja uma doença de ordem física, Senhor, que tu venha tratar, que tu venha trabalhar, Senhor, essa necessidade, ó Deus, essa enfermidade, em nome do Senhor, Pai. Eu te apresento a qualquer um irmão que possa estar com uma enfermidade física, Senhor, da IDPB Parque 10. Aqueles que eles estão clamando por outras pessoas, por um conhecido, por um amigo, por um colega, por um vizinho, Senhor. Que tu, ó Deus, venha, Pai, em nome do Senhor, curar, derramar o teu bálsamo da cura sobre essa pessoa, Pai. É assim que eu oro, é assim que eu te peço, meu Deus. Tira, Senhor, a enfermidade do teu povo, Senhor. Cura o teu povo de toda a enfermidade, no nome do Senhor, Pai. Agora, Pai querido, eu quero te apresentar os nossos governantes, quero te apresentar a nossa autoridade maior da nossa nação, o nosso presidente. Ô Pai, nós queremos te apresentar os governadores, nós queremos te apresentar os senadores, os deputados federais, estaduais, queremos te apresentar os prefeitos, os vereadores. Pai, todas essas pessoas que fazem parte, Senhor, que estão nesse cargo de liderança, que estão nesse cargo de governante, que estão nesse cargo de autoridade, Senhor, desse país. Meu Deus, que tu venha, meu Pai, trabalhar na vida de cada um deles, e que eles possam governar para o povo, que eles possam se submeter à tua vontade, que eles possam, Senhor, ter um encontro contigo, Pai, que eles venham se converter dos seus maus caminhos e que venham te conhecer. Oh meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que haja paz na nossa cidade, que haja paz, Senhor, no estado do Amazonas, que haja paz, Senhor, no Brasil, que haja paz no mundo, Senhor. Nós oramos agora por aqueles que estão sendo perseguidos, a igreja de Cristo que está sendo perseguido mundo afora. Meu Deus, em nome do Senhor, que tu venha fortalecer a fé de cada missionário, de cada irmão, que cada cristão, Senhor, que nesse momento sofre uma perseguição ferrenha, oh meu Deus, que está passando por luta, por dificuldade, que não tem provisão no seu lar, meu Pai, que está faltando alimento, que está faltando água, que está faltando remédio. Meu Deus, em nome de Jesus, só não deixa faltar a fé, meu Deus, só não deixa faltar a tua presença, só não deixa faltar, Senhor, essa impulsão que é o dom do Espírito Santo sobre eles. Oh meu Pai, que haja um encorajamento, Senhor. Oh Deus, fortalece a fé de todos, não nos deixa, Senhor, que a nossa fé venha a exaurir, Senhor, mas venha nos fortalecer. Pai querido, Pai amado, nós estamos orando, crente, Senhor, que tu podes fazer o impossível acontecer. Eu quero agora orar, Senhor, por aqueles, ó Deus, que estão sem perspectiva, que estão sem esperança, que estão, Senhor, sem fé. Pai, fortalece a fé dessas pessoas, dá a elas a esperança, dá a elas, Senhor, um milagre, aquilo que ela necessita, aquilo que ela precisa. Pai, nós vivemos dias onde acontece a autossuficiência, aonde, Senhor, pessoas estão passando, Pai, no quadro de que só a ciência resolve, somente os médicos resolvem. Se eles não resolverem, nada será possível. Mas nós ainda cremos no médico dos médicos, nós cremos naquele que pode fazer o impossível acontecer. Por isso, meu Deus, eu apresento a vida de todos aqueles que têm um desejo do impossível de Deus acontecer, do milagre de Deus acontecer agora, que venha acontecer, seja na área
financeira, seja na área espiritual, seja com relação a uma cura de uma enfermidade, de uma doença, meu Pai, seja da salvação do seu cônjuge, seja, meu Deus, da salvação dos seus filhos, meu Deus, seja da salvação, meu Pai, dos seus amigos e familiares, aqueles que acham que é uma causa impossível, mas nós estamos orando ao Deus do impossível, ao Deus que tudo pode, o Deus que fará milagres e proezas maravilha, porque Ele é o mesmo Deus que operou no passado e Ele agora opera também no presente. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos orando, Pai, crentes que Tu irá fazer a grande obra, porque Tu és o Senhor e Tu és Deus. Quero agora orar, Senhor, por que estamos nesse estado na qual a gente não vê solução? A resposta está em nós mesmos. Porque estamos nesse estado de mormidão, nesse estado onde não somos quente e nem frio. É porque estamos vivendo a era de Laodiceia. E nós agora queremos nos antever ao estudo da Tua palavra que será ministrado a partir de agora, Pai. E pedir, Senhor, que Tu venha nos dar um esclarecimento espiritual. E que nessa noite, Senhor, venha o Teu colírio sobre nossos olhos, o Teu colírio espiritual. Que venha as Tuas vestes sobre nós nessa noite, Pai, para nos limpar, para nos purificar. Oh Deus, que possamos ir atrás do Teu ouro, que é a fé. Que essa fé possa crescer em nós agora nessa noite, Pai. Oh meu Deus, em nome do Senhor, que Tu venha revelar a Tua palavra, que Tu possa dar ânimo nessa noite através da ministração dessa palavra e que Tu venha falar conosco através do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra que será ministrada. É assim que nós oramos, é assim que nós Te agradecemos, porque sabemos que estás aqui. Somente aqueles que creem que o Espírito de Deus está aqui podem aplaudir o Senhor. Você crê? Então pode se sentar, tome seu assento. Tem gente que quando vai estudar tem o hábito de fazer anotações, né? Tem o hábito de confirmar aquilo que está sendo ministrado. Se você tem esse hábito aí, não preocupe não, você pode me ajudar nesse estudo de hoje. Amém? Então o que eu quero falar com vocês hoje é com relação à igreja de Laodiceia. Alguém já ouviu falar que João, o autor do Apocalipse, que na verdade ele apenas escreveu aquilo que Jesus ditou para ele, né? Vocês já fizeram ditado aí? Quem já fez ditado aí? Geralmente quem dita é o professor, né? E o aluno só simplesmente escreve, e aí ele tem que ter a preocupação com a grafia, não é isso? Então é mais ou menos isso. E João recebeu a incumbência de escrever 7 cartas. E 7 cartas foram endereçadas a cada uma igreja. A cada igreja tinha uma mensagem especificamente falando. Então, a mensagem para determinada igreja não era a mesma mensagem para outra igreja. Eu gostaria muito que a gente pudesse estudar todas as 7 cartas. Mas aqui o meu objetivo principal é despertar em vocês o desejo de conhecer mais sobre as outras igrejas. Outras cartas que foi escrita, endereçada a outros cristãos, a outros crentes. Amém? Então hoje nós temos a possibilidade de nos aprofundar nos estudos, né? Então hoje temos a internet para isso, mas é claro que nem tudo que está na internet a gente tem que pegar para nós e pregar literalmente. Não, a gente tem que avaliar, porque depende muito de cada pessoa que está passando esse conhecimento. E nós como cristãos, nós somos, como Paulo sempre nos orientava, a examinar tudo e reter o que é bom, né? A gente precisa fazer essa seleção. Mas aqui, o texto que eu quero compartilhar com você, que fala sobre Laodiceia, está em Apocalipse, né? No capítulo de número 3. Então, quantos vão procurar aí? Apocalipse capítulo 3, a
partir do verso de número 14. Então, o conteúdo dessa carta, o principal conteúdo está nesses próximos versículos aqui. Apocalipse 14 ao 22. Então, se você trouxe sua Bíblia aí, você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu acredito que o pessoal aqui vão colocar no telão também. E aí a gente vai falar alguma coisa sobre a igreja de Laodiceia. Ok? Quantos estão entendendo aí? Está tudo tranquilo? Estão conseguindo acompanhar? Então vamos fazer essa leitura aqui. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve isto e diz o amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Porquanto dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és coitado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vista, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio, a fim de ungir os teus olhos para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, nessa primeira leitura que nós fizemos aqui, a gente consegue perceber que Jesus, ele fez um diagnóstico. Sabemos que Jesus é o médico dos médicos, amém? Então aqui, Jesus, nesse primeiro momento, ele faz um diagnóstico acerca da igreja de Laodiceia, né? Então, depois a gente vai entender o ponto que nós queremos trabalhar aqui, mas a gente precisa entender o seguinte: o diagnóstico é que essa igreja estava doente espiritualmente. Então, a doença que ele diagnosticou aqui era uma letargia, que é uma psicopatologia. O que é isso, né? Vamos aqui para uma definição. É um estado profundo e prolongado de inconsciência, semelhante ao sono profundo, do qual a pessoa pode ser despertada, mas a qual retorna logo a seguir. Então, a definição de psicopatologia ou letargia é justamente isso. Então, Jesus, ao dar esse diagnóstico para a igreja, ele mostra que a igreja de Laodiceia, ela havia perdido a sua essência. E que ela estava, tipo aquela comparação que nós falamos, né? Em cima do muro, a expressão em cima do muro. Você já ouviu falar na expressão em cima do muro? Eu estou em cima do muro, né? É a expressão que ele coloca também para quem está muito acomodado. É aquela expressão que ele coloca na qual o sal perde o seu sabor. Na qual o crente é considerado como crente chuchu. Alguém comeu chuchu aqui? As mulheres aí. Todo mundo? A gente sabe que o chuchu, ele não tem sabor próprio. Não é isso? Então, é mais ou menos isso. Às vezes ele copia as pessoas, ele imita o sabor das pessoas. Mas a Bíblia fala que, o próprio Jesus fala para a gente que nós somos o sal da terra. E quando ele fala que o sal, ele precisa conservar, ele tem o propósito de conservar. Ele tem o propósito, a finalidade de dar sabor. E também, nós cristãos somos comparados com uma luz do mundo. Amém? Então, a referência acerca de Laodiceia, nós também temos, da cidade de Laodiceia, nós também temos essas inscrições, escrita também por Paulo, né? Você vai encontrar lá. Primeiramente, começa no próprio livro de Apocalipse, né? Em Apocalipse já começa falando, no capítulo 11,
quando vai falar das 7 igrejas. Então lá já aparece Laodiceia. E em Colossenses, capítulo 4, nos versículos especificamente 13 ao 16, vai falar lá sobre a cidade de Laodiceia, né? Então olha lá, a igreja em Laodiceia, né, ela estava na cidade de Laodiceia, né? Então olha aqui, ó, o Vale do Rio Lico, na Ásia Menor, tinha 3 cidades principais. Quais eram essas 3 cidades principais? Colosso, conhecida por sua fonte de água fria, por isso que entra essa expressão frio ou quente, né? E Herápolis, que era conhecido por suas fontes termais ou quentes, de águas quentes. E Laodiceia, uma cidade próspera e autossuficiente que servia como centro financeiro e comercial da região, conhecida por sua igreja morna, que causou enjoo no seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Então a gente percebe aqui que Laodiceia, ela não tinha o seu sabor próprio, ela não tinha a sua água própria, ela recebia água de outra cidade. Qual era a cidade? Herápolis. E essa água chegava por meio de indutos, né? A gente sabe o que é indutos aqui. Então, lembrando aí o que está acontecendo com a transposição do Rio São Francisco. Então, essa água vinha quente, mas chegava em Laodiceia morna. Ou seja, Laodiceia era uma cidade que não tinha orgulho de ter uma água potável. Então, a água de Laodiceia provocava vômito. Então, muitas pessoas que bebiam aquela água dava ânsia de vômito e vomitavam. Então, Jesus, quando ele faz esse diagnóstico, quando ele faz essa leitura, a gente começa a entender que ele extrai daqui, a gente vendo Jesus aqui nos seus ministérios terrenos, a gente consegue perceber que Jesus é o tipo de mestre que ele vai passando conteúdo para você e ele vai exemplificando, ele vai mostrando. Vocês entenderam aí? Então, o ensino de Jesus era um ensino diferenciado, ele não tinha um esquema próprio. Ele não tinha. Ele era tão conhecedor que as coisas iam aparecendo e daí ele ia extraindo lições, ele ia extraindo informações e ia repassando aquelas informações. Mas o principal objetivo nas suas mensagens de Jesus era fazer com que a leitura fosse uma leitura clara. Quando ele estivesse falando com alguém, a pessoa refletisse, olha. Então, quando ele fala aqui, ó, que a gente percebeu aqui no início, aqui, ó, 15. Então lá, 3,15. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Ou seja, ele está falando aqui, ó, quem dera que tu fosse como a cidade. Qual cidade que a água era quente lá? Herápolis. Qual é a cidade que a água era fria? Colosso. Vocês estão entendendo aí? Então, ó, não és quente nem frio. A tua água não é gelada, aquela que vai saciar a sede. Ela não é. E de Herápolis era uma água cuja temperatura era um pouco quente. Você tomava lá um banho, era como se fosse uma sauna, né? Não sei se alguém teve essa oportunidade aí de ficar mergulhado numa água quente, aí numa banheira, né? Aí fica lá, dá vontade de ficar horas e horas, não é isso? Então era mais ou menos assim. E a sua água lá de Herápolis era uma água que proporcionava cura para algumas enfermidades. Então, o que a gente percebe aqui? A autossuficiência, o orgulho da cidade foi repassada para os cristãos ou crentes de Laodiceia. E aqui a gente começa a perceber que o poder influenciador dos cidadãos de Laodiceia foi tão forte que a igreja, que os crentes de Laodiceia absorveram aquilo. Nós entendemos que quem deve influenciar somos nós e não podemos ser influenciados. A sociologia nos explica que o meio faz a pessoa. Às vezes a gente até acaba aceitando isso, né? Por exemplo, né? Eu morei não sei quantos anos na Compensa. Muitos dos meus amigos hoje não são cidadãos de bem, não vou entrar no mérito aqui, né? Mas eu me destaquei. Ou seja, então a influência dos meus amigos não foram suficiente para me tornar morno. Vocês entenderam? Então a gente percebe que nós, o meio, ele é prejudicial sim, mas nós somos responsáveis pelo nosso estado, pela nossa situação do momento em que nós estamos.
E aqui na cidade de Laodiceia, o orgulho foi tão grande. Por quê? A igreja em Laodiceia, ela estava situada, já falamos sobre essa questão que ela é mencionada em Apocalipse 11 também, né? E também no livro de Colossenses, lá, por Paulo. Mas a gente vai entender que ela ficava no vale do rio Nico. Laodiceia situava-se no local da cidade moderna de Denizli, atual Turquia. Então, atualmente, a sua localização está na Turquia. Mas hoje da cidade só resta o quê? Só escombros. Não tem muita coisa não. Se você quiser fazer uma visita lá em Laodiceia, você vai ver alguma coisa da arquitetura lá histórica lá, né? Da cidade histórica. Mas não é como era antigamente, né? Por quê? Porque aquela região era uma região propícia a terremotos. Só para você entender, lá em Laodiceia viviam muitos milionários. Então, a gente geralmente a gente costuma dizer, olha, só tem rico aqui, ó. Dá para você perceber a ideia, né, da riqueza de Laodiceia. Lá nessa cidade tinha uma escola de medicina, que eles haviam se especializado em oftalmologia. Ou seja, lá eles produziam uma matéria-prima que era capaz de produzir um colírio, que era capaz de curar aquela dificuldade de visão de muitas pessoas. Então, a ciência estava em destaque na cidade de Laodiceia. Eles também eram uma rota comercial, e lá tinha indústrias, e eles produziam uma lã, que era uma lã negra, que aquela lã lá, através daquela lã, eles produziam roupa, tecidos, e aquilo resultava em quê? Em prosperidade. E aí ditava-se a moda da época. Então, imagine só, eu que moro em Laodiceia, né, vou me vestir com as melhores roupas, porque nós produzimos as melhores lãs. Lá em Laodiceia eu não tenho muito problema de saúde, porque lá tem uma escola de medicina. Então os maiores cientistas estão lá. E isso gerava um certo orgulho da cidade, porque todos prosperavam. Então imagine os crentes da igreja de Laodiceia. Eu acredito que o poder aquisitivo de todos era muito elevado. Então, com certeza, tinham pessoas de alta sociedade que frequentavam lá as reuniões da igreja de Laodiceia. Então, a gente continua aqui, ó. Jesus, ele percebe, ó, vocês estão tendo uma falsa impressão sobre vocês mesmos. Vocês se acham ricos, se acham todos poderosos, se acham que não precisam de nada mais, porque vocês têm tudo. Então era uma cidade que produziu um efeito de persuasão tão grande nos membros daquela igreja, que aqueles membros daquela igreja, aqueles crentes, assumiram a identidade dos cidadãos de Laodiceia. Mesmo porque eles eram de Laodiceia. Eles eram cidadãos de Laodiceia. Então a gente percebe o poder da influência. Quantos estão entendendo? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então eles acabaram sendo contaminados por essa luxúria. Podemos dizer assim? Então eles foram contaminados pela luxúria. Eles foram contaminados com essas benéficas, com esses bens materiais, que eles se tornaram pessoas materialistas. Então, é muito difícil, como a gente viu lá naquele jovem rico que chegou diante de Jesus, se dobrou diante de Jesus, e estava muito preocupado com a salvação, que ele tirou um tempinho para falar com Jesus. E ele era um religioso. Então, o que vocês estão entendendo aqui? Que os crentes de Laodiceia eram crentes religiosos. Vocês estão entendendo? Aqueles crentes que estavam ali por estar, como se fizessem reuniões sociais.
Como se... Não, mas hoje vai ter culto de cura. Um exemplo. Não sei se tinha na época. Vou não. A gente tem os melhores médicos. Hoje vai ter uma campanha. Isso daí eu só estou exemplificando, tá, pessoal? Conjecturando. Então, de repente, o cara vai falar lá, olha, hoje nós vamos ter culto de libertação. Não precisa disso não. Aqui não tem nenhum doido aqui não. Não tem ninguém que está possuído por demônio, não. Vocês estão entendendo? Então, praticamente, eles desconsideravam tudo aquilo que era espiritual. Porque eles se tornaram crentes, como a própria Bíblia, não eram frios, mas também não eram quentes. Ou seja, quando ele faz isso aqui, pode dizer assim, eles não poderiam ser enquadrados como pecadores. Vocês estão entendendo? Mas também não poderiam ser enquadrados como supercrentes ou santos. Eles não poderiam, em hipótese alguma, isso. Por quê? Porque o diagnóstico de Jesus foi exatamente esse. Vocês estão doentes. Vocês precisam de cura. E eu posso oferecer para vocês a cura. Né? Então, outras características de Laodiceia. Serve como base para a linguagem desta carta. Foi conhecida como o centro bancário. Né? Está em 3, 17, 18, Apocalipse. A região produzia lã preto, como eu falei, 3, 18. Um tipo de colírio para os olhos. Então, eles também se gabavam dessa produção desse colírio. Ok? Com certeza não era barato. Devido à sua prosperidade, era o lar de muitos milionários, como eu falei. Então, devido a essas indústrias, devido à escola de medicina, ali tinham muitos milionários. Contando com... Também eles tinham teatros, e tinham estágios, ginásios equipados com banhos. A cidade era rica, que seus habitantes declinaram. Tá? Então, eles também eram orgulhosos e não queriam receber a ajuda do governo. Só para você ter ideia, em 60 depois de Cristo, como eu falei que era uma região propícia a terremotos, houve um grande terremoto. E aí a cidade foi toda praticamente devastada, toda destruída. E o que aconteceu? Em vez de recorrer ao governo, falou, negativo, nós somos milionários, nós podemos reconstruir a cidade. E foi o que eles fizeram. Então, essa autossuficiência é o maior erro que Jesus está apontando nessa igreja. Então, o perigo da igreja é se tornar autossuficiente. A autossuficiência nos diz que nós não dependemos uns dos outros. É um ensinamento contrário à palavra de Deus. Porque todos nós somos importantes, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós não podemos desprezar a função de um dedo menor com a função de um dedo maior. Amém? Então, todas as partes do nosso corpo têm a sua função. E aí, a gente percebe que essa igreja, ela foi severamente diagnosticada com essa doença, com essa cegueira espiritual. Então, a atitude dos crentes de Laodiceia não era diferente das dos demais habitantes da cidade. Isso era um mal terrível. E esses crentes eram presunçosos e soberbos. Então, a presunção entrou na vida deles e a soberba da vida também. E jactavam-se de sua posição social. Então, eles se orgulhavam da sua posição social. Então, se orgulhavam da sua riqueza, de sua suficiência. Por isso, imaginavam que espiritualmente eram privilegiados. Então, olha lá. A gente incorre nesse erro. Qual o erro? Com essas atualidades, não vou falar, algumas igrejas pregam a prosperidade constantemente. E aí falam para o crente, se falta alguma coisa material para ele, tem alguma coisa errada. Não, Jesus não é contigo não, meu amigo, tu está passando fome. Jesus não é contigo não, tu anda com a mesma roupa todos os dias, tu vem para o culto com a mesma roupa. Olha, teu óculos aí já era para ter trocado, isso tem alguma coisa errada.
Então a visão desse povo aí era uma visão materialista. E que eles associavam a vida espiritual a bens materiais. É porque a situação econômica deles era muito favoráveis. Ele não precisava de nada materialmente falando. Mas a gente sabe que sempre falta alguma coisa para a gente. E esse vazio só pode ser preenchido com a presença de Deus. Eu estudando, me aprofundando um pouco, alguns pregadores, alguns estudiosos, eles fazem uma comparação com Laodiceia, como se fosse crentes não praticantes, que até conheciam a palavra, mas não davam muito valor para a prática espiritual. Vocês estão entendendo? Então, é como a gente falava lá, antigamente, tu é católico? Antigamente, o pessoal perguntava a religião. Qual é a tua religião? Eu falei, sou católico. Aí o cara me fazia uma outra pergunta. Praticante ou sou católico? Eu falei, eu sou católico, eu não sei o que é praticante. Mas é claro que eu não era católico praticante. Um católico praticante é aquele que vai direto lá, faz aquela liturgia toda, enfim. Né? Aí o cara me pergunta hoje, você é crente? Pode fazer outra pergunta. Mas é crente praticante? Amém? Então a pergunta é, você é crente? Não é para responder. Sim, você vai dizer que sim. Mas é praticante? Estão entendendo? Então Laodiceia se denominavam crente, mas na hora de provar, não provavam. Então tinham que ser praticantes. O Jesus falou, ó, não seja apenas ouvinte da minha palavra, mas seja o quê? Praticante. Porque a fé sem obra, ela é morta. Ok? Então eu estou rico abastado. Não preciso de mais nada. Não preciso de coisa alguma. Então esses crentes haviam se esquecido de que dependiam do maná vindo do céu, julgando que não precisavam do favor divino. Jesus Cristo se apresenta a essa igreja como o princípio e o fim. Se você for lá, quando a gente lê o primeiro, ele fala, eu sou amém. O que a gente aprende como eu sou amém? Ele vai falar, amém, amém. Alguém está falando lá, aí termina a oração falando amém. A gente aprende que amém é assim seja, né? Mas aqui quando fala o amém, está dizendo assim, ó, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou aquele que dá a última palavra. Eu sou aquele que é amor, mas também que corrige aquele que ama. Porque eu também sou justiça. Então a palavra Laodiceia também significava, sabe o quê? Julgamento do povo. Então, uma cidade que estava sob o julgamento de Deus. Laodiceia era essa cidade que estava sob o julgamento de Deus. Então nós entendemos que Laodiceia, se você for estudar as 7 cartas do Apocalipse, Laodiceia é a última igreja. Então ela representa a atual igreja de Cristo aqui na terra. Então essa atual igreja de Cristo somos nós. E que Laodiceia, ela não tinha esse discernimento de saber a época em que ela estava vivendo. Por que isso lhe impedia? Porque ela estava cega. Porque ela era pobre, porque era infeliz. Não foi esse o diagnóstico que Jesus falou? Então olha aqui, ó. Conheça as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Não é isso que está escrito aí? Oxalá que fora frio, ou seja, nós não conseguimos enganar Deus. Às vezes a gente tenta enganar as pessoas, mas Deus nos olha, Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa mente. Então, nós não conseguimos enganar a Deus. Então, Deus sabe se nós somos se somos quentes, ou Ele sabe se nós somos frios. E Ele sabe também se estamos mornos ou não. Mas Jesus, Ele não queria que Laodiceia permanecesse morna. Ele não queria isso. Então, olha lá, o diagnóstico, 17. Porquanto dizes, rico sou,
e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és coitado, é miserável, e é pobre e cego e nu. Porque não sabia avaliar qual era o maior tesouro, se eram os tesouros espirituais ou os tesouros terrenos. Se eu perguntasse para vocês qual é o maior tesouro para vocês, então o maior tesouro que eu recebi e que você recebeu, você tem que entender que é a salvação, que é a dádiva que Deus te deu. Então, Jesus nos orienta que nós não devemos acumular tesouro na terra. E ele falou que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas ele não disse que era impossível. Então o povo de Laodiceia era tipo aquele rico que foi ter com Jesus. Mas era um povo que precisava ser curado. Lembra-se daquele dia, lá falta só alguma coisa. Conhece os mandamentos? Quem lembra? Só faltava uma coisa para ele. Laodiceia precisava acordar. Laodiceia precisava entender a mensagem de Jesus. Ela precisava olhar para ela mesma e ouvir os conselhos do mestre. Olha lá, 18. O que está dizendo no 18? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, para que enriqueças e vestes branca para que te vista, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungir os teus olhos para que vejas. Então, Jesus falou, está na hora de fazer compra. Laodiceia, vocês, crentes da igreja, precisam fazer compra, mas vocês não vão comprar no mercado de vocês, não. Vocês vão comprar no meu mercado. E as compras de vocês não serão compras materiais, serão compras espirituais. Então, a resposta aqui foi aqui, ó. Vocês têm tanto orgulho dessa lã fina aí, que essa negra, não tem valor nenhum. Te aconselho a trocar de vestimenta. Coloca uma vestimenta branca, alva, pura. Busque a santidade, busque a santificação. A palavra de Deus diz, ó, sem santificação ninguém verá Deus. Está escrito. Então, como é que eu posso trocar as minhas vestes? Como é que eu posso deixar de estar de preto e passar a vestir branco? Buscando a santificação. Fazendo essa compra lá no armazém de Jesus. Um armazém espiritual. Amém? Aí ele fala outra coisa aqui, ó. Compre o ouro refinado. O ouro aqui, se a gente for observar, quem quiser ler aí, por favor, vamos lá. Vou fazer vocês lerem também, tá? Procura aí 1 Pedro 1,7. 1 Pedro 1,7. Quem achou aí? Então, 1 Pedro 1,7. Olha o que está dizendo aí em 1 Pedro 1,7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Então, o ouro que Jesus se referiu, compra o meu ouro, é a fé. Amém? Então ele está falando aqui, ó, você também vai ter que comprar nesse armazém essa mercadoria, essa ferramenta, a fé. Então a fé ela é importante para a gente crer no milagre de Deus. A fé ela é importante para a provisão de Deus, mas ela é mais importante para a salvação. Então, quando eu utilizo a fé para salvar, para comunicar que outras pessoas podem ser salvas, eu estou valorizando esse tesouro. Eu estou transformando a minha fé num ouro mais valioso do que o ouro de Laodiceia. Amém? Então, a gente percebe aqui que Jesus, ele falou, ó, vem cá, vem comprar de mim. Vem comprar o ouro. Esse ouro é a fé de vocês. E a fé, ela é provada pelo fogo, né? Então, olha aqui, ó. Eu vou me manifestar em fé, a minha fé vai aumentar, vai ser acrescida, né? A dosagem é pouco, mas ela vai aumentar. Quando?
quando ela passa por provações. Então a provação é o fogo, a pressão. O apóstolo Paulo sempre falava, ó, quando estou fraco, é que estou forte. Então é nos momentos de perseguições que surgem os verdadeiros cristãos, que surgem a verdadeira fé. Então a verdadeira fé aparece quando você se entrega a Deus, quando você deixa de ser autossuficiente, você deixa de confiar no seu salário, você deixa de confiar na sua provisão para pagar o médico, quando você deixa de confiar no seu poder aquisitivo para estudar, para conseguir um emprego melhor. Quando você exercita a sua fé, você está tornando essa fé num ouro mais precioso no reino dos céus. Quando você exercita a sua fé, pregando a palavra para aquela pessoa que você não vai aceitar Jesus nunca. Essa pessoa não vai ser salvo nunca. Se você começa a dizer, não, mas uma pessoa que tem fé, ela não está morna, ela vai exercer a fé e aquela pessoa será salva. Amém? Porque para ser salvos, as pessoas não têm muita coisa para fazer. É só receber o sacrifício de Jesus. A Bíblia diz que não é por obras, é pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então o cristão, ele precisa ter fé. Se você conversar com alguém e essa pessoa diz que não tem mais fé, ela está doente espiritualmente. Amém? Não, mas eu oro tanto. Como que ora e não tem fé? Quem ora tem fé. Quem ora continua crendo no poder de Deus. Então veste branca para que vista e não seja manifesta a tua vergonha. Então essa questão da nudez, pessoal, ela nos aparece a nudez quando cai a máscara e a gente percebe que nós estávamos nus. Quando a gente percebe que estávamos em pecado. Então vocês lembram lá de Adão e Eva? Então Eva comeu do fruto proibido e não aconteceu nada. Mas logo em seguida, após Adão comer do fruto, o que aconteceu? Ele teve medo. Ele teve vergonha. E ele descobriu que ele estava o quê? Nu. O pecado te mostra que você está nu. Quem pratica o pecado está nu diante de Deus. Sente vergonha. Sente vergonha dos irmãos, não quer participar do corpo de Cristo. Ele fica no cantinho lá e aí ele começa a inventar essas coisas. Ele começa a desviar as conversas. Pessoas com problemas de ordem psíquica nunca admitem que estão doentes. Tem gente que é tão turrão, tão duro, os idosos, aquelas pessoas antigas, não estou doente não, eu falo pelo meu pai, né? O meu pai ele não admitia que estava doente. Então, quando a pessoa não admite que está doente, ou que pode ficar doente, vai ter uma hora que a doença vai levar ela. Então, antes que aconteça, você está doente, você precisa de ajuda, você precisa de um cuidador, você precisa de um ajudador, você precisa de um médico. Amém? Então Jesus é esse médico. Jesus diagnosticou a igreja de Filadélfia, mas disse, ó, está condenado, não. Te aconselho. Então a palavra de Deus diz, ó, que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. Não adianta forçar a barra. Creia no poder sobrenatural de Deus. Creia que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é você, é o Espírito Santo. Mas você ficando de boca calada, você sem atitude, sem ações, não vai fazer nada, não vai contribuir nada. Isso significa que é estado de mormidão, é um estado que você está morna, é um estado de zona de conforto, é um estado no qual você acha que não tem importância nenhuma, não tem nenhuma relevância, nada, eu posso manter, já estou bem, eu já estou salvo, o importante sou eu. Então, quando a gente perde essa empatia, esse amor pelo próximo, isso mostra também o nosso estado doentio. Quando eu não quero que uma outra pessoa seja salva, eu também estou mostrando que eu estou doente.
Amém? Jesus falou: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Então, uma igreja morna consegue amar os seus inimigos? Consegue orar pelos que vos perseguem, seus inimigos? Não. A igreja começa a determinar o fim da pessoa, que ela vai para o inferno. Então, se você for olhar as outras cartas, tinha uma carta endereçada para determinada igreja, que essa igreja, não vou citar o nome, tá? Para vocês ficarem curiosos e ler lá. A partir do capítulo 2 de Apocalipse vai falar sobre as 7 cartas. Ok? Então a ideia é causar essa curiosidade para você ler a Bíblia. Tá? Então eu já estou finalizando aqui, pessoal. Quem está entendendo a mensagem? Quem está entendendo o estudo? Amém? Então, olha aqui, ó. Eu vou ler aqui o 19 aqui, ó. Eu repreendo e castigo a todo quantos amo, se pois zeloso, e arrepende-te. Arrependa-te. Então Jesus diz para assim, ó, povo de Laodiceia, crente de Laodiceia, se arrependa. Se arrependa que eu estou chegando para buscar vocês. A igreja vai ser arrebatada se vocês se arrependerem. A igreja vai ser salva se vocês se arrependerem. A igreja vai ser rica se vocês se arrependerem. A igreja estará coberta, ela não estará mais nua. A sua vestimenta será mais alva que a neve. Arrependa-se. Arrependa-se. Essa é a palavra de Jesus. Essa é o remédio para essa doença. Esse é o remédio. Aí vamos lá, olha o capítulo 20, o versículo 20. E eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse versículo aqui eu acredito que todos nós conhecemos, sim ou não? Apocalipse 3:20. Olha o engraçado disso aqui, é que a gente conhece e a gente só prega para os não crentes, para os não convertidos. Ou seja, a gente prega esse versículo fora de contexto. A gente entende que essa passagem, que esse versículo, ele é endereçado para quem? Para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Então, Laodiceia era uma igreja que Jesus estava batendo na porta. E era na porta do coração. E ele o tempo todo, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então a palavra ela é pregada. Se a igreja abrir a porta, olha o que vai acontecer. Ela vai cear com Jesus. Se a gente for falar nos termos escatológicos, que a gente sabe, que a gente já falou aqui, que a igreja de Laodiceia representa a última igreja, a última era, o último tempo. Nós somos a igreja de Laodiceia. Quem sabia disso? Nós somos a igreja de Laodiceia. Ah, mas Laodiceia aconteceu há muito tempo. Não. Espiritualmente agora, nós somos da era de Laodiceia. Nós somos a igreja que Jesus está batendo a porta, que está preparando o caminho para essa igreja ser arrebatada. E ela precisa só tomar uma decisão. E se essa igreja tomar essa decisão, Jesus vai ceiar com essa igreja. Jesus irá ceiar conosco. Olha o 21. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Então essas perseguições que nós estamos passando, essas dificuldades que nós estamos vivenciando, são temporais, não são permanentes. Logo, logo vai passar. E você precisa perseverar na fé. Você precisa lavar as suas vestes, trocar de vestes, usar as vestes brancas. Então olha lá, o último. 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quando ele termina aqui o 22, ele fala, as igrejas. Então, por isso que a gente tem que ir lá estudar. Espera aí, vamos estudar a igreja de Pérgamos.
Vamos estudar a igreja de Efésios. Vamos estudar a igreja de Filadélfia. Vocês estão entendendo? Então, das 7, qual era um exemplo para a gente se espelhar? Quem sabe? Pode falar aí, pessoal. Já sabemos que não é Laodiceia. Filadélfia. A igreja de Filadélfia era uma igreja exemplo. Era a igreja que a gente precisava se espelhar. Amém? Estamos já finalizando. Quem entendeu alguma coisa aí? Então, para concluir essa mensagem, que não é uma mensagem, é um estudo, mas é a mensagem de Deus. Então, a gente percebeu o que, pessoal? Que os crentes de Laodiceia, eles estavam doentes, espiritualmente falando. Então, é a letargia espiritual. É uma doença psicopatológica. É uma doença de um estado profundo e prolongado, de inconsciência, semelhante ao sono profundo, do qual as pessoas podem ser despertadas, mas o qual retorna logo a seguir. Então, olha lá. É como se essa igreja estivesse dormindo. Amém? Então, uma pessoa que está em crise de alguma doença psíquica, a pessoa parece que está no sono. Ela está vendo uma outra realidade, tá? O pessoal que tem esquizofrenia fica vendo coisa que não existe. Então, é tipo assim, ó. Lá você olhava para ela, olha aqui, eu sou rica. É isso? Eu tenho o melhor colírio. Eu tenho os melhores médicos. Então a gente percebeu que essa igreja ela se gloriava nos seus bens materiais. E isso se deu porque ela se contaminou com os moradores daquela cidade. Então, para finalizar, não queira estar no mesmo estado de doença espiritual que Laodiceia. Então, não seja Laodiceia com relação ao estado espiritual. Ela era uma igreja quente ou fria? Morna. Não seja morno. Amém? Não chega a esse ponto que Jesus quer te vomitar. Olha, esse camarada não aprende a lição. Continua pecando. Continua nessa vida. Só dá importância para as coisas materiais e esquece as coisas espirituais. Não prioriza o meu reino. É uma igreja que acha que não tem mais céus. É uma igreja que quer viver só na terra para sempre. Às vezes a gente até pergunta, quem quer ir para o céu? Muita gente levanta, depois fala, mas tem que morrer. Aí ninguém quer mais. Aí fala, mas tem um porém. Tem outra possibilidade. Qual? Ser arrebatado. Então eu quero essa. Por quê? Não quer morrer. Mas aí ele quer o quê? Ele quer ser arrebatado. Mas vamos lá. Nem todos serão arrebatados. O próprio Paulo, em Tessalonicenses, ele descreveu isso. Ó. Mas os mortos serão ressuscitados primeiro. E nós, os vivos, seremos arrebatados. Então, a igreja de Laodiceia ela não conseguia discernir o seu tempo, a sua época. E nem o seu estado espiritual. Então, ela não sabia que ela estava doente. Ela não sabia que ela era pobre. Ela não sabia que ela estava nua. Ela não sabia que as vestes dela eram negras, aquelas roupas negras era um pecado. Amém? Então vamos ficar de pé. Acredito que o objetivo foi alcançado. Quantos aprenderam alguma coisa aí? Alguém já conhecia alguma coisa sobre esse tema que eu falei hoje? Dava para a gente aprofundar mais, mas a gente conseguiu passar o mínimo. Mas a ideia é lá na frente. Opa, agora eu vou conhecer mais esse negócio aqui. Eu vou estudar mais esse negócio. Amém? Então vamos orar e finalizar. Alguém quer fazer algum pedido de oração? Alguém? Por alguém? Interceder? A sua irmã. Então a sua irmã está na UTI. Tá bom. Então a gente vai continuar. Vamos orar, né? Covid, é? Tá. Então vamos crer no milagre de Deus, né? Se Deus quiser, ela vai retornar para o lar, se assim for a vontade do Senhor. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, Pai,
queremos agora orar, te apresentar a irmã da irmã Sandra, né, Senhor? Socorro, perdão, né? Então, a Socorro, que é a irmã da irmã Sandra. Tu conhece a Socorro, tu sabe qual é o estado dela, como ela está nesse hospital agora, Senhor. Nós sabemos que tu és o Deus que é médico dos médicos. E que para ti, tu és o único capaz de dar o verdadeiro diagnóstico, como nós aprendemos hoje na tua palavra. E tu és o único capaz de oferecer uma cura, não apenas do corpo, mas da alma e do espírito. Porque tudo que tu faz é perfeito, é completo e é pleno, é em plenitude. Por isso, meu Deus, na autoridade do teu nome, como a tua palavra diz, aonde houver 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, através da oração da concordância, nós queremos agora ligar essa oração, a vida da Socorro, a ti agora nos céus, no trono da glória, e clamar a ti, que o teu Espírito Santo, Senhor, venha com a presença onipotente do Deus Todo-Poderoso e adentre aquele local onde ela está, nesse hospital, na UTI, e que pelo poder do nome que está sobre todo nome agora, manifesta a cura sobre essa pessoa, Senhor, na autoridade do nome do Senhor. Se houver espírito de morte, espírito de enfermidade, que seja repreendido no poder e na autoridade do nome que está sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos agora, Pai, que o mover sobrenatural de Deus chegue a esse lugar e que a tua glória seja manifesta naquele hospital agora, naquela enfermaria, naquele leito, Senhor, oh meu Deus, naquela UTI, Pai, em nome de Jesus, que essa cura seja concretizada, não apenas no mundo físico, mas agora também no mundo espiritual. Na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que ela seja salva, que ela seja curada, que ela seja transformada pelo poder do nome de Jesus. Quantos creem podem aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Alguém mais? Não tendo, a gente vai se despedir agora. Então vamos orar, finalizando. Querido Deus, Pai, eu quero te agradecer a vida de todos os irmãos que aqui chegaram, pela essa palavra, pelo esse estudo, que nos veio à mente um entendimento e serviu como um colírio para os nossos olhos. E hoje contemplamos a tua glória. Quero agora te pedir, Senhor, guia, conduz o teu rebanho para suas casas em segurança, com a proteção do teu Espírito Santo e a guarda dos teus anjos. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. E vós saireis em paz. Estamos despedidos. Amém. Glória a Deus.